Olá, amigos do Sindeprestem, amigos da terceirização e do trabalho temporário. Estamos iniciando aqui mais um Podprestem e hoje recebendo aqui a visita honrosa do Antônio Neto. Antônio Neto, que é presidente e licenciado da Central Sindical Brasileira e presidente e licenciado do SINDPD. É também presidente estadual do PDT e pré-candidato a deputado federal. E para falar para a turma boa do Sindeprestem, né, Antônio Neto, hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber você que conhece profundamente a terceirização, o trabalho temporário, o quanto este setor contribui para a empregabilidade formal do Brasil, né? Quantas oportunidades para jovens do trabalho temporário, principalmente nessas épocas sazonais, o trabalho formal temporário ele cria de oportunidades de inserção no mercado formal de trabalho, né? Uma experiência também para esses jovens ganharem alguma especialização, um treinamento na prática, né? O trabalho temporário que durante a pandemia exerceu um papel muito importante também na empregabilidade. Então, para a gente falar sobre toda essa geração de empregos, né, que eu imagino que hoje é o tema principal das discussões políticas dos pré-candidatos, né? O emprego hoje ele virou problema nacional e é a principal preocupação de todo brasileiro. Imagino até que a preocupação número 1 de todo brasileiro é o seu emprego, o seu sustento. E a gente avançou muito nesses últimos anos, né, com a lei da terceirização, com a reforma trabalhista também, em alguns pontos, principalmente na terceirização, com o fim da discriminação no ambiente de trabalho. Isso foi muito importante, a gente sentiu muito isso. A gente tinha muita terceirização como um trabalho precário, como um subemprego, e a nova lei e a reforma trabalhista, de uma certa forma, elas acabaram com isso, né? Com essa, principalmente a discriminação. E segurança e proteção, saúde e proteção ao trabalhador hoje é um quesito principal, né, que as empresas hoje têm muita preocupação e atendem isso com muita seriedade, né, e trazendo sempre o trabalhador para essa discussão. Então, ô Neto, vamos falar assim, tem chance de a gente aumentar, né? Porque o Brasil vive meio que um paradoxo, né? A gente tem muitos desempregados, tem uma informalidade muito grande, né? E a gente precisa empregar mais formalmente, acabar com o subemprego, com a precariedade no emprego, né? O que você tem de ideias e de propostas para esse setor? Obrigado, Wander. É um prazer estar com vocês aqui do Sindiprest. Parabéns pelo Podprestem, né? Podcast do Sindiprestem. Isso é uma ferramenta muito importante de informação. E você sabe, eu tenho a honra de ter sido sempre um parceiro nos debates sobre a terceirização. Já fizemos viagens internacionais e congressos internacionais juntos, porque nós temos um conceito diferenciado do que a maioria da população brasileira tinha sobre a questão da terceirização. Para nós, terceirização, para você que nos assiste, essa turma boa, como se diz do Sindiprestem, terceirização é sinônimo de especialização. E tentaram impingir, né, para nós que defendemos a terceirização, que ela é precarização. Não, não é. Ela é especialização. E na área de temporários, vocês... Quantas vezes não vi você no Jornal Nacional, no SPTV, dando os números de vagas alcançadas no final do ano, durante todo o processo, em que grande parte das pessoas que alcançam a possibilidade do trabalho temporário depois de ser efetivado, que o sonho de todo mundo que entra de ser efetivado. Então, eu creio que, como você bem diz, um momento muito difícil do Brasil, um desemprego muito alto, o grau salarial também baixo, nós estamos com perdas salariais, tabela de imposto de renda defasada, tudo atrapalhando, mas eu acho que temos uma janela de oportunidades. É aquela história do IN, né, que diz o seguinte, que em toda crise você tem a saída e a oportunidade. Você precisa ter cabeça, porque nós temos um Brasil... Eu sou de uma geração, você é um pouco mais novo do que eu, Wander, você sabe disso, né? Mas eu sou de uma geração vitoriosa. Nós fizemos tudo. O Brasil, eu venci todas as batalhas, inclusive derrotar a ditadura, para você ter uma ideia. O Brasil foi muito feliz, o Brasil descobriu petróleo, o Brasil teve a Bossa Nova, teve
campeonatos mundiais, foi tricampeão mundial. Então, todo esse período o Brasil era considerado o país mais feliz do mundo, né? O Brasil cresceu de 30 a 80, 6,7% ao ano. De 80 a 2010, ele cresce 2,5%. E pela primeira vez em 120 anos, olha que tristeza, nos últimos 10 anos o Brasil cresce zero. O que mudou? Não é isso? Porque nós olhamos aí para o céu, o Cruzeiro do Sul é o mesmo que ilumina o Brasil. O solo, nós temos até mais visões sobre ele. Nós não tínhamos pré-sal, não tínhamos petróleo, os minérios, biodiversidade. Tudo isso a gente tem isso hoje. O povo é o mesmo. Onde é que a gente errou para chegar no momento que a gente está com essa dificuldade? A gente tem errado na política, né? Então nós precisamos ver a política. E é possível resolver os problemas, né? O Brasil, diferentemente dos países do primeiro mundo, eles não têm problemas de infraestrutura que nós temos, eles não têm problema de saneamento básico que nós temos, não tem problema de habitação que nós temos. Eles já equacionaram todos esses problemas. Então, na saída pós-pandêmica, né, em que se descobriu a necessidade do papel do Estado, em que nós precisamos importar, veja você, importar máscaras, kit de intubação, seringa, agulha, insumo para vacina, num país... Ou seja, é necessário que o papel do Estado na reindustrialização, não a industrialização que eu sempre defendo, né? Não a industrialização da década de 50, 60, agora sim da indústria 4.0, a indústria do conhecimento, o trabalho que o meio ambiente pode oferecer, seja na questão aí dos empregos saudáveis, né? No turismo, na hospitalidade, também na área de tecnologia da informação, porque o que se avizinha é que tem 800 mil vagas até 2025. Ou seja, nós temos todas as oportunidades. Então, daí a necessidade de se discutir. Em 2018, infelizmente, durante as eleições presidenciais, o Brasil não discutiu. Houve assim um rompimento, todo mundo falando, não quero discutir política, estou aqui enojado da política, porque toda noite, no Jornal Nacional, nas costas do William Bonner, aparecia uma tubulação jorrando dinheiro, o Popino Druto, né? Aquele Propino Druto. Olha que coisa maluca isso. Então, nós efetivamente, este ano, depois de passarmos essa pandemia, em que tivemos perda de quase 680 mil famílias, eu inclusive perdi minha mãe na pandemia, muito triste, porque só quem passou pode dizer. Nós conhecemos pessoas, mas quem passou, que não pôde sequer sepultá-la direito, velá-la, ou ter uma missa de 7º dia, porque estava também impedido de missa de 30º dia, você consegue imaginar que é uma dor, uma ferida que não cicatrizou. Então nós tivemos 680 mil famílias que perderam os seus. Isso ainda com possibilidade de subnotificação. O país agora quer discutir política. E parece que as elites, né, especialmente a elite rentista, financeira, ela já disse, está definida a eleição. Ou é este ou é este. E não é bem assim. Nós temos alternativas. E o PDT, o partido que eu pertenço, traz uma alternativa. Traz Ciro Gomes com um projeto nacional de desenvolvimento, mostrando como pode solucionar os problemas graves do Brasil e também de onde tira o dinheiro, que diferentemente dos outros. Dizem, não, eu vou resolver. Como é que resolve? Aonde você vai tirar o dinheiro para fazer as ações? E que projeto nós queremos para o Brasil? Eu acho que é isso que a gente está aproveitando para vir aqui discutir com você. Que maravilha, Neto. E a gente está vendo cada vez mais a sociedade se engajando na política. Antigamente as discussões de botequim, de churrasco dos amigos, era só de futebol, né? Agora a política também faz parte dessa discussão. Isso é saudável, porque as pessoas, a partir do momento que as pessoas tenham essa consciência política, porque, na nossa opinião, para quem vive num mundo sindical, empresarial, de representação, do associativismo, né, a gente entende que a política é que vai resolver os nossos problemas. Nem tudo se resolve no judiciário, né? Muita coisa se resolve no diálogo, né, no bom senso.
E isso motiva, né, muito a gente a ver que o Brasil tem solução, né, e que a gente não deve se conformar só com o que às vezes está colocado para a gente, né? Então nós temos opções. Olha, e vamos discutir essas opções, né? Você falou em congressos internacionais. Nós estamos acabando de voltar de um congresso internacional, aliás, em Bruxelas, promovido pela nossa Confederação Mundial do Emprego, onde a gente discutiu muito essa questão da requalificação, né, das novas habilidades, né, desse avanço das tecnologias, da necessidade que as pessoas vão ter que se adaptar a uma nova realidade. E a gente vê que o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, ele está muito preparado para isso, né, para essas mudanças. Ele é muito resiliente, tanto o trabalhador como o empresário. Aqui nós já passamos aqui por tantos planos econômicos, por tantas dificuldades, né? Então a gente tem muita capacidade de transformação, né? Então a gente fica muito motivado com isso, porque o Brasil realmente tem jeito, né? Brasil tem jeito, basta saber, né, como fazer e pessoas certas para indicar como fazer. Nessa questão, Neto, do avanço da tecnologia, eu trago a memória aqui muito recente agora do brasileiro, que são as orientadoras de Zona Azul, né? Então, os aplicativos não existe mais essa função, como lá atrás já teve o acendedor de lampião e hoje não existe mais. Então, Fiel depositário. Fiel depositário, enfim. Então, assim, nós estamos em constante evolução. Então, há necessidade de a gente encontrar para essas pessoas oportunidades, né, Neto? Na sua visão, como que as empresas poderiam ajudar nessa questão do treinamento, dessa requalificação, encontrar, né, e dar direção para essas pessoas, para esses trabalhadores, né, com novas funções? À primeira vista é muito difícil, mas qual é a sua opinião, você que é um especialista principalmente na área de tecnologia da informação? Olha, eu acabei de voltar também da OIT. Puxa. Este ano eu fui delegado dos trabalhadores. Para minha honra, né, representando os trabalhadores do Brasil, eu tive a oportunidade de participar de todas as discussões. Você sabe, todos os anos eu faço parte da delegação, mas esse ano tive a honra de ser indicado o delegado. E as discussões na OIT têm sido justamente isso: o emprego decente, o futuro do emprego. Então é uma grande discussão. Mas os países do primeiro mundo são diferentes do Brasil. Nós temos aqui N oportunidades, desde aqueles que, infelizmente, ainda não alcançaram um grau de escolaridade, que são, por exemplo, trabalho na construção civil, na indústria pesada, na questão do saneamento básico, que nós temos uma grande necessidade de saneamento básico, nas obras paradas. Nosso projeto para o governo federal, nós temos 5 milhões de emprego em 2 anos. No saneamento básico, nas obras paradas que já estão licenciadas, já estão licitadas. Quer dizer, é uma opção do governo de restaurar. Elas foram paradas lá desde a Lava Jato. Pararam todas as obras no Brasil. Ou seja, temos oportunidade de começar. E aí temos que começar a pensar nesta juventude que está no ensino médio e já prepará-los para a empregabilidade. Por exemplo, dando aula de programação. Hoje em dia você precisa formar dentro da escola do ensino médio, profissionais que possam saber trabalhar com isso que nós estamos fazendo aqui, com podcasts, que possam trabalhar com sites, que possam trabalhar com todas as programações necessárias. Python, por exemplo, você pode dar, durante o ensino médio, e gerar programadores. A Brascom, que é uma entidade parceira de todas as empresas de tecnologia de informação, ela está projetando para 2025 um déficit de 800 mil profissionais na área de tecnologia de informação, em todos os níveis. E veja você, como é que você, tendo no mercado de trabalho uns sem números, eu poderia dizer milhares e milhares de profissionais que já têm graduação, Wander, que são formados em administração de empresa, economia, estatística, matemática, engenharia, até direito. Qualquer universitário, você pode treiná-los para isso. E olha, o Brasil tem um fundo, que você sabe tanto quanto eu, que a gente já discutiu isso, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que é o dinheiro, inclusive, que financia o BNDES, 50% do orçamento do BNDES sai do FAT, que nós poderíamos fazer que o governo federal
fizesse novamente um projeto em cima disso, de requalificação e qualificação dos trabalhadores para as novas funções. Eu sou de tecnologia da informação, como você bem sabe, disse. No meu tempo, né, já posso dizer assim, né, havia perfurador de cartões. A máquina era IBM 029. E todos os programas eram digitados, todos os documentos eram perfurados em cartão. Isso não existe mais. Há uma evolução, né? Os sistemas hoje, eles automaticamente fazem a entrada de dados. Agora você falou que o podcast que você fez outro dia aqui discutiu o LGPD. Veja quantas novas funções, administrador de segurança de dados, mas mais do que isso, no atendimento ao público, né? Você sabe, nós temos um sem número de necessidades para que a gente possa gerar muito emprego. E já começar para acabar com os déficits de escolaridade do Brasil. Nós temos um problema sério. O Brasil, a média de escolaridade é em torno de 7 anos, Wander. Enquanto o mundo, chamado primeiro mundo, é de 15, 14, 16 anos de escolaridade. Então, nós precisamos já começar a resolver o problema dos que estão vindo, desde o ensino fundamental 1, ou essas coisas todas, para alfabetizá-los no tempo certo, e fazer a transição. E, diferentemente, volto a dizer, dos países do primeiro mundo, nós temos necessidades que eles não têm. Vou repetir, saneamento básico, 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Olha quanto emprego. E aí é lembrar Keynes. Keynes mandava abrir buraco e tapar buraco. Aqui é abrir buraco, botar manilha e levar água e esgoto para lá. E aí, isso você não precisa importar nada. Na habitação, a gente olha em torno de São Paulo, as comunidades, ou chamadas antigamente favelas, as casas são indignas. Quer dizer, temos um déficit habitacional só no estado de São Paulo de 500 mil casas. Então, construção também não importa-se nada. E roda a roda virtuosa da economia. E as obras paradas, como eu já disse. Ou seja, temos grande oportunidade de geração de emprego, retomada da economia, e aí já recuperando a escolaridade e preparando as pessoas. Aqueles que já são graduados, treiná-los para as ferramentas que precisem ter. Mas mais do que isso, nós precisamos também fazer uma desburocratização muito grande do Estado para que as empresas não sofram essa enormidade de papéis que a gente tem. O Estado tem que ser digital. Aproveitar a ferramenta do 5G que está chegando, aproveitar as ferramentas de informática, de tecnologia que temos, de comunicação que vamos ter cada vez melhores, né? Porque o grande problema, até pouco tempo atrás, é a qualidade da comunicação que nós temos. Com o 5G, isso vai ser resolvido. E aí a gente vai poder dar a condição de que o Estado seja um Estado digital e, acima de tudo, facilite a vida das empresas. Por isso que eu digo, a saída está em discutir política, ver aqueles que têm projeto para o Brasil. Qual é a reforma tributária que a gente quer ver? É essa que está no Congresso, que vai prejudicar ainda mais os prestadores de serviços, as empresas prestadoras de serviços? Não, nós temos que fazer uma que desonere a produção, que aumente mais a tributação em lucros e dividendos, para que a gente possa ter recursos para todas essas coisas. Ou seja, é simplificar para empregar mais. Sempre. Então, se a gente simplificar, nós conseguimos inserir cada vez mais gente no mercado de trabalho formal, trabalho com proteção, né? E veja, nessa conversa, nesse evento internacional, eu participei de uma roda de debates com vários países, né? E coloquei para eles lá o seguinte: se a gente simplificasse, a gente conseguia empregar mais. E a pergunta é: e por que não simplifica, então? Por que a gente cria, Neto? Por que a gente cria tantas barreiras para o emprego aqui no Brasil, tendo o país tanta informalidade e um alto nível de desemprego? Por que isso... A gente consegue resolver isso, né? Tem luz para esse problema? Tem luz, Wander. Nós vamos ter que enfrentar as corporações. Então, quando você fala de uma reforma tributária, na simplificação das coisas, você está enfrentando as corporações que hoje se opõem a isso. Agora, a gente tem que ter claro, ou a gente faz isso, ou o país não vai andar.
E eu acho que precisa ter um presidente que tenha pulso, que tenha coragem de colocar o dedo nas verdadeiras feridas e mexer nas corporações, enfrentá-las. Então, as reformas que têm que ser feitas, seja a reforma tributária, a equalização do novo pacto federativo, a equalização efetiva da dívida de estados e municípios, eu acho que esses são os principais pontos que depois até pensar numa reforma política. Nós, enquanto PDT, estamos propondo que, ao discutirmos reformas, o presidente nosso também revogue a reeleição, que é eu diria que é um mal muito ruim para o Brasil. Ele ganha a eleição e já está olhando no próximo mandato. Então não pode ter reeleição. Então o Ciro Gomes, como nosso pré-candidato, tem dito, vamos extinguir a reeleição. E não vamos ampliar o mandato do presidente. Podemos até discutir que o próximo presidente possa ter até um mandato um pouco mais elástico, porque 4 anos pode ser um pouco diferente, que você vai acabar com reeleição não só de presidente, vai acabar com reeleição de presidente, de governadores e de prefeitos. Então, um mandato de 4 anos pode ser que seja um mandato pequeno, seja 5, 6, tem que ser rediscutido. Então, uma reforma política não é possível mais. A reforma orçamentária, a forma de atuar no orçamento, que o orçamento hoje ele é carimbado 50% para o rentismo, para pagar dívida. Então, equalizar esses problemas, resolver efetivamente os problemas, é uma tarefa de quem tem compromisso com o Brasil. Nossa proposta, Vani, para que a turma boa do Cineprest possa saber, é indicadores da Espanha, sejam sociais, econômicos, em 30 anos nós iremos alcançá-lo, se a gente fizer um projeto nacional de desenvolvimento a partir de janeiro de 2023. Veja, não fomos buscar os indicadores da Alemanha, por exemplo, que são indicadores fantásticos. É o país mais formal que existe na Europa, que melhor paga seus funcionários e tem jornada de 36 horas semanais. Veja você, não é um problema de pagar bem os trabalhadores. Nós vivemos num país capitalista, você sabe disso. Então, do que vive o capitalismo? Vive do consumo das famílias. Se não houver poder de compra, poder aquisitivo, obviamente que a roda da economia ela não vai ser uma roda da economia não virtuosa. Então, nós precisamos fazer com que também você possa ter boas remunerações para que você possa ter a roda da economia girar. Porque, senão, eu não tenho recursos para comprar, eu não compro, a loja não vende, ela não compra de quem produz não compra matéria-prima e a cadeia produtiva vai se fechando. Eu acho que este é o grande momento da gente discutir o papel efetivo do Estado como órgão regulador. Infelizmente, a gente criou lá no passado as agências reguladoras e elas não têm cumprido o papel que deveriam cumpri-las. Então, vamos ter que mexer nisso também. Por isso que eu estou dizendo, vamos mexer com grandes corporações. Agora, se você quer mudar, Wander, eu estou dizendo para a turma boa aqui do Cineprest, se você quer o que está aí, porque qualquer um outro não tem projeto para o país. Eles vão continuar mantendo essa política econômica perversa que vem desde lá de Fernando Henrique, atravessa Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer e Bolsonaro. É a mesma política econômica. Aquele famoso tripé, juro, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Para que é o superávit primário? Você sabe, Wander? Para pagar o rentismo. Ou seja, ou nós rompemos isso e rompemos a governança, essa governança de relação com o Congresso, do toma lá da cá, corrupta, que nós temos acompanhado desde Mensalão, Petrolão, e agora depois com a Dilma, e depois que agora com o Bolsonaro, com orçamento secreto, emendas impositivas, ou a gente muda isso, ou o Brasil não tem jeito. Quem tem projeto para isso? PDT e Ciro Gomes. Então, o que nós vimos, né? Você falou da reforma tributária. Nós não vimos na discussão da reforma tributária essa PEC que prejudica muito o emprego, principalmente na área de serviço, que é o setor que mais emprega no Brasil hoje. Estamos com quanto por cento do PIB hoje? Então, 70%, se fala em 70% do PIB a indústria era 30% há 50 anos atrás, é menos de 9% hoje. Então, e a gente não viu nessa discussão a inclusão do emprego nessa discussão da reforma tributária. Foram todas propostas
como barreira para emprego. E propostas, Antônio Neto, queixas muito dos empresários aqui do Sindeprestem, que você cria grupo de privilegiados. Então, você privilegia um determinado setor, você privilegia aqui, né, como esses 17 setores agora que foram desonerados, com o argumento de que são os que mais empregam. Tem setores que empregam até muito mais que esses 17 setores juntos e que não entraram nessa questão da desoneração. Então, a gente precisava de uma reforma que, primeiro, acabasse com os privilégios, que coloque todo mundo com uma contribuição igual, porque aí você não desequilibra o mercado, né? Porque você cria muita distorção no mercado quando você põe um grupo de serviços ou de negócios ou de empresarial com determinadas alíquotas diferentes, elas acabam criando uma distorção grande no mercado, né? Então, onerando também folha salarial, né? Muito imposto em cima dos salários, como o PIS e COFINS é hoje. PIS e COFINS sobre salário, isso hoje é uma barreira para o emprego. Então, a gente precisa discutir tudo isso. Isso está na proposta de vocês também, né? A proposta nossa é você simplificar a tributação criando o IVA. Ótimo, simplificar. Simplificar, fazer o valor, o IBS, como os nomes que você quer dizer. Por exemplo, só no ICMS, você sabe, nós temos 27 alíquotas de ICMS, 27 diferentes formas de tributação. E aí você vai para o IPI, aí você vai, sabe, são as coisas, PIS, COFINS, são todos... contribuição sobre o lucro, você tem tantas. Essa contribuição, inclusive, é perversa para estados e municípios, porque, como contribuição, ela não redistribui. Tudo que é imposto, você sabe disso, né, turma boa? Tudo que é imposto é distribuído entre estados e municípios. Tudo que é contribuição, fica tudo na mão do governo federal, centraliza, para que depois estados e municípios vão lá de pires na mão pedir. Ficar na dependência. Nós precisamos criar um sistema tributário que seja progressivo e solidário e que desonere a produção, desonere quem produz, né, dê garantia para quem trabalhe e tribute lucros e dividendos. E não é o lucro puro e simples, é lucro, aquele lucro que é transferido para o dono, para o acionista. Porque se você fizer reinversão na sua empresa, não pode ser tributado. Quem investe, nós temos que privilegiar o investimento. Hoje em dia, as pessoas que têm dinheiro para investir, olham lá e falam o seguinte: por que eu vou investir num negócio que eu tenho um risco grande de dar certo ou não dar certo? Vou ter burocracia do Estado, vou ter que... Tudo isso. Se o rentismo, se eu botar esse dinheiro, aplicar, por exemplo, em letras do Tesouro Nacional, eu ganho... Hoje está dando 13,75%, 14% por fora, porque o oficial é uma coisa, o que projeta é outro. E eu vou ganhar... Que negócio que me dá isso? Se o payback de um investimento, a gente estudou isso em administração de empresa, era de 8 a 10 anos. Eu botei o meu investimento e o retorno desse meu investimento, que é chamado payback, é de 8 a 10 anos. Quem é que vai fazer uma coisa dessa tendo dinheiro no rentismo dando mais lucro? Ou seja, nós precisamos fazer com que seja atrativo investir na produção, investir nos negócios, investir, seja no comércio, na indústria, no serviço, que seja atrativo, que seja rentável. E, para isso, precisamos fazer uma mexida muito forte na reforma tributária. E tributar aqueles que mais e perversamente hoje exploram todo o Brasil, especialmente o rentismo. Você sabe, nos últimos 30 anos você não viu nenhum banco com prejuízo, você não viu fechar nenhum banco. Eles foram adquiridos por outros e se tornou quase que um oligopólio. 4, 5 bancos comandam 80%, 90% da economia do Brasil. Então, isso não está correto. Nos Estados Unidos tem 5 mil bancos. Que Deus bancos... Tem concorrência, né? Que Deus bancos não tem concorrência. Que Deus bancos de desenvolvimento. E sem contar o crime que é feito. Não sei se você sabe. Todo final de tarde, o dinheiro que está no banco, que sobrou, meu dinheiro, seu dinheiro, que é chamado sobra de caixa, ele joga para cima e é remunerado pelo Tesouro Nacional. As sobras de caixa, até isso... O meu dinheiro remunera para o banco e não me remunera, porque na minha conta corrente não tem remuneração. Olha, essas distorções nós vamos ter que mudar. E aí precisa ter coragem para isso. Coragem, essa é a palavra certa. O Neto, o que a gente vê é muito empresário com receio. Isso cria uma insegurança muito grande no empresário. Ele tem muito medo de assinar uma carteira de trabalho. Por conta até desse alto custo,
né, que o trabalhador acaba nem se beneficiando disso, né? É tão caro, né? E a gente não fala nem aqui de encargos sociais, hein? Não estamos falando aqui de FGTS, nem de férias, 13º, nada disso. Nós estamos falando dos impostos que oneram tanto o salário e que o trabalhador não se beneficia disso. E que acaba sendo uma barreira para ele, né? Para ele entrar no mercado. Acaba prejudicando. Então, os desempregados e quem está na informalidade, por esse sistema hoje distorcido, essas pessoas acabam sendo prejudicadas, porque elas não têm tanta oportunidade, né? Então, corrigindo isso, o Neto, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir avançar no emprego formal. Nós precisamos tirar esse medo do empresário dele assinar a carteira. Hoje o empresário também tem muito receio da justiça do trabalho, né? Das injustiças que a justiça do trabalho ela aplica, né? A gente está vendo muitas decisões assim absurdas, né? Muitas decisões assim com condenações elevadíssimas, com valores até que a empresa não consegue suportar. Então, o que você pensa disso, Neto? Existe alguma alternativa para isso? É questão de conscientização? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vê a Justiça do Trabalho também como uma barreira para o emprego, o Ministério Público do Trabalho, com o cumprimento de cotas, a exigência, às vezes, de cumprimento de cotas para o setor terceirizado, que tem muita dificuldade no cumprimento de cotas, e aqui a gente não é contra as cotas, né? Mas a gente precisaria ter um sistema também que permitisse que as empresas cumprissem as cotas, porque toda empresa quer cumprir, e que essas multas hoje que são aplicadas, elas também estão prejudicando o treinamento de pessoas, a qualificação, a requalificação, também sendo uma barreira para essas pessoas que estão na informalidade e no desemprego. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Eu vou dar mais do que a minha opinião. Eu vou dar o que o Projeto Nacional de Desenvolvimento está pensando nisso, o projeto que Ciro Gomes está apresentando ao Brasil. Nós estamos pensando que, em tomando posse em janeiro de 2023, a primeira providência será acabar com a insegurança jurídica que hoje permeia a relação capital-trabalho. Não sei se vocês sabem, tem 14 contestação da reforma trabalhista no Supremo Tribunal Federal, entre ADIs e ADPFs. Primeira coisa, vamos revogar essas 14. Acabou a insegurança jurídica. E vamos ver outras coisas que estão gerando insegurança jurídica, alguns contratos absurdos. Você imagina, autônomo com vínculo. Vamos e venhamos que não tem sentido. Não tem sentido. Então vamos olhar aquilo e vamos criar uma comissão tripartite. Governo, empresários e trabalhadores, bem no conceito da OIT, da ONU, né, que a OIT é o único organismo tripartite do sistema ONU, e apresentar um Código Brasileiro do Trabalho modernizando as relações capital-trabalho, para valer, dando segurança jurídica para as empresas e garantia para os trabalhadores. Vamos colocar aqui dentro o que tem de melhor do direito, seja nacional ou internacional, e melhor das convenções internacionais, das quais o Brasil já é signatária, não tem problema nenhum. Feito isso, tem uma coisa que nós achamos que vai de encontro que você tem falado, é criar o Código de Processo do Trabalho. Você sabe que hoje, os julgamentos da Justiça do Trabalho é com base no Código de Processo Civil. Então, você pode criar um Código de Processo do Trabalho em que você defina com bastante celeridade o processo, para que você não fique assim com ações que levam 30 anos, mas que você possa ter soluções. E você cria também, dentro disso, o Instituto da Conversação, o Instituto da Arbitragem, né? Dessas questões que hoje faz parte da grande modernidade internacional. Nós vamos precisar fazer isso. E a ideia nossa é porque a CLT ela vai fazer agora 80 anos em 2023, 1º de maio de 2023. Então, como é que foi feito no governo Vargas? Ele pegou as legislações que falavam sobre o trabalho, por isso que é consolidação das leis do trabalho, pegou as práticas internacionais, até encíclica papal, a Rerum Novarum está contida dentro da CLT. E todas elas foram colocadas e gerou uma CLT muito moderna para a época. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa agora, atualizarmos tudo isso e dar essa visão do melhor do direito
as melhores práticas internacionais do direito, as melhores convenções internacionais, e aquelas que, inclusive, que o Brasil já é signatário, que não estamos inventando nada novo. E, acima de tudo, resolver aquilo que é o mais importante, aproximar cada vez mais quem produz de quem trabalha. Isso aliado com o processo de reforma tributária, que vai desonerar a produção, eu creio que a gente tem um caminho apontado para isso, e em pouco tempo a gente tem condição de solucionar todos esses problemas. Por exemplo, eu agora fiz uma denúncia na OIT que os trabalhadores em plataformas digitais, nós estamos sendo atacados porque estão contratando pessoas, o trabalho está virando quase que uma commodity por causa dessas plataformas digitais. Então você tem jornalistas, daqui a pouco domésticas, daqui a pouco qualquer mão de obra, o cara ele intermedia a mão de obra, né? Você precisa de um profissional, ele põe à sua disposição. Só que ele não tem nada a ver com esse profissional, nem você nada a ver. Como é? Porque nós temos, você sabe, trabalhadores de plataformas são de dois tipos. O de localização, que pode ser o entregador de pizza, seja ele de moto, de carro ou de bicicleta. Eu já vi de cadeira de rodas. É uma aberração, mas eu já vi. Então, que trabalham de 16 a 18 horas por dia, ganham 10 centavos de dólares. E você tem também o motorista de aplicativo, que é que a gente chamou, que denominou a tal da uberização da mão de obra, que da precarização, todas essas coisas. E isso, essa empresa, por exemplo, a Uber não tributa nada no Brasil. Você não sabe nem onde ela fica, quem é dono dela. Você pega a 99, por exemplo, você sabe que é chinesa. A iFood, você sabe que é brasileira, tem 5 mil empregados, paga tributos no Brasil. Esta não, o dinheiro vai embora. Toma de quem pede e toma de quem presta o serviço. Quem solicita, o tomador e o trabalhador que presta serviço. E quando tem qualquer acidente, o trabalhador não tem nenhuma das coisas. Eu propus, tal qual nós fizemos na OIT, uma Convenção Internacional dos Marítimos. Veja a similaridade. Os navios vão para todos os portos, em qualquer país do mundo. Você tem trabalhadores em navios que são de várias nacionalidades. Então, você criou lá uma norma internacional dos marítimos para regular direitos e deveres do setor marítimo. Por que não criar um de plataforma? Porque outra perna é a perna da minha área, tecnologia de informação. São as plataformas de web que você desenvolve. Faz. Então, você está com um podcast aqui. Vamos dizer que você esteja transmitindo pelo YouTube. Aí o YouTube diz, eu não quero mais transmitir o seu. E você já conseguiu não sei quantos mil seguidores, você tem contratos de publicidade, e ele vem e corta você. Qual é o seu direito nisso? Não tem nada. Ou seja, há necessidade de uma regulação dessa questão de proteção de quem está trabalhando. Porque você está com todo esse trabalho, com patrocínio, com publicidade, com tudo, e do nada poderão lhe cortar. É um direito dele, porque ele é uma empresa privada, ela pode cortar você. Mas e como é que fica toda essa sua responsabilidade com tudo que você fez? Ou seja, há também isso. Há também outro caso que está ocorrendo muito, que a gente até denunciou, o Ministério Público saiu atrás, a empresa contratando aqui no Brasil para prestar serviço em Portugal, ao salário em real, e quando a gente viu, ele está recebendo lá em euros o mesmo valor em real. Por exemplo, era 5 mil o salário, lá era 5 mil euros, então ele se apropriava de 4 mil euros, porque ele ia pagar por Bitcoin. Nossa. Veja que coisa maluca! Ou seja, nós precisamos regulamentar isso. E eu fiz essa proposta na plenária da ONU, foi muito bem recebida, porque vai começar a ser discutida agora no boarding da OIT para ver como é que cria também uma convenção internacional para apontar. Porque ela já fez um trabalho em 2015 que deu são 21 orientações de preocupações e vão transformar aquilo, então, numa convenção internacional. Mas também quero ir para o Congresso Brasileiro. Se for honrado e me eleger deputado federal, quero também fazer aqui no Brasil uma legislação também sobre essa questão de plataforma digital, para que a gente possa... Porque no Brasil são 1,5 milhão de pessoas trabalhando nisso. 1,5 milhão.
e que não tem INSS, não tem todas as... Não tem proteção nenhuma. Nenhuma. Né? O que nós estamos gerando? Que daqui 40 anos, 20 anos, vai cair tudo na costa do Estado. Se não coibirmos agora, não organizarmos agora, daqui 20 anos não vai adiantar mais, concorda? Neto, nós ficamos discutindo a lei da terceirização durante 19 anos. Pra você ter uma ideia. Que terceirização era até sinônimo de precarização. Essa discussão ela rolou por muito tempo. E tinha coisa pior, né? Esse trabalho por aplicativo hoje ele é muito cruel. Né? Ele transformou o trabalho em commodity. Além de transformar o trabalho em commodity, essa questão de saúde e segurança, né, do trabalhador é zero. Né? A gente vê a quantidade de acidentes com moto que tem em São Paulo e a quantidade de jovens, né, que estão entrando aí no campo das pessoas com deficiência. Então, olha só, o que nós estamos produzindo. Quer dizer, isso daí está... Isso me lembrou quando o deputado Adão Preto colocou num artigo na CLT que quem trabalhasse em cooperativa não gerava vínculo. Você lembra? E o Brasil virou cooperativista. E aí nasceram aquelas Coopergatos, Cooperfraudes, né? As cooperativas de trabalho, e que depois a gente conseguiu regular isso de maneira... e foi também um grande problema. Eu creio que nós estamos com o mesmo problema hoje. Não vamos demorar mais 19 anos para resolver não isso. Podemos, né? Não podemos. E nem pode, né? Não podemos. É urgente. Porque a quantidade de pessoas que estão sofrendo com isso é muito grande. A gente vai ter que pôr o dedo nessa ferida, né? Assim, a falta de emprego. Olha, nós podemos suprir isso. Você deu aqui vários exemplos, né? O saneamento básico pode ser um gerador de empregos de imediato. E como isso, nós temos outras oportunidades. Essa questão da requalificação, onde as empresas, sindicatos patronais, laborais podem trabalhar em conjunto, né? E nós temos outros problemas, Neto, que a gente está verificando aqui. Muita empresa de trabalho temporário às vezes tem vagas e não consegue preencher essas vagas, principalmente com os jovens, porque os jovens são que buscam muito a questão do emprego temporário, até por conta de que não quer ficar muito um trabalho de longo prazo, né? A gente está vendo as pessoas cada vez mais querendo trabalhos de curto prazo, tendo uma remuneração boa, né? Se possível até com a questão do horário de trabalho variável, flexível, né? Longas jornadas. A gente não vê mais o jovem querendo longas jornadas. Então isso passa a ser um quesito. Quando você vai entrevistar um jovem, antigamente quais eram os benefícios, o salário, coisa e tal. Agora, quantas horas eu vou ter que trabalhar internamente, né? Então, ou seja, aqueles empregos que a gente tem no nosso imaginário, né, daquela pessoa na fábrica cumprindo uma jornada extensa, cansativa, isso está mudando. As pessoas jovens não querem mais isso, né? Você sabe o que está ocorrendo também? Com essa história do teletrabalho, home office, as pessoas estão descobrindo que aquele trabalhador que ele registrou aqui, ele está prestando serviço ao mesmo tempo para outras empresas. E isso, eles estão começando a apertar agora a forma de controlar o trabalhador em home office ou teletrabalho, como é que ele está logado, onde ele está trabalhando, o que ele está fazendo, porque ele está remunerando, tem uma série de garantias. Isso acontecia na digitação. Veja, a história se repete, infelizmente, como tragédia. Na digitação, quando a gente fez a INR17, que reduziu para 8 mil toques por hora, não podia pagar por produção, aí apareciam as cooperativas de trabalho. Então ela trabalhava aqui 6 horas dentro da empresa, tudo tranquilo, só que ela ia lá. Aqui fazia 8 mil toques, não tinha produção. E aí ia para a cooperativa 18 mil toques por hora, se lesionava, sabe? E lá você não podia fiscalizar, porque ela é cooperada, ela é também coproprietária da cooperativa, né? Você faz parte do... Veja que sempre acham formas de bular as legislações. E eu creio que está ocorrendo isso também, de muita... essa juventude está se desdobrando em vários horários de trabalho. O home office mostrou isso muito para a gente. Ela fica muito tempo em casa e aí ela está prestando serviço para vários patrões, vamos assim dizer, várias empresas. Então, nós vamos ter que fazer uma boa discussão de como você tem esses controles. É um problema da remuneração. Quando você tem remuneração baixa, as pessoas precisam de mais empregos. É o caso de enfermeiro, médico, que vai ter uma jornada reduzida, 20 horas semanais, ou plantões de 12 por 36, aquelas coisas. Ele saiu do plantão dele, ele pega outro plantão no outro hospital, porque ele vai rodeando, porque
o salário recebido não é suficiente para mantê-lo. Então a gente vai ter que equalizar muita coisa. Temos chance, o Brasil ainda é muito jovem, então a gente aprende muito rápido. Tem muita coisa para fazer, tem, né, Neto? Tem muita Agora, nessa questão da qualificação, da requalificação, ou das novas habilidades que as pessoas vão ter que ter, até por essas mudanças, né, de profissões, você acha que é possível? Você falou em o FAT investir, né? Agora, uma universidade, as escolas, elas vão demorar muito tempo para fazer talvez uma grade para formação. Você acha que os sindicatos, tanto o laboral ou o patronal, poderiam suprir esse vácuo nessa formação que tem hoje, até para atender as necessidades imediatas das empresas no preenchimento de vagas? Uma discussão que a gente tem tido, Wander, que as faculdades eles têm mais informado do que formado, né? Porque mais informado? Ele informa mais do que forma, porque a hora que eu saio da faculdade, vou dizer, Faculdade de Tecnologia da Informação, eu chego no mercado e falo, qual é o certificado que você tem? Você tem o SAP, você tem o Oracle, você tem a Microsoft, qual é o grau que o cara fala? E ele nem sabe. Não, é verdade. Então nós precisamos introduzir isso dentro das universidades. É uma discussão muito... não é polêmica, mas ela é necessária. Não só, estou falando de TI porque é uma coisa que está muito próximo de mim, mas tem outras coisas, todas as outras áreas. Modernizou-se. Eu conheço um amigo que era presidente do Sindicato dos Desenhistas em São Paulo, desenhista técnico. Então, se você fosse na Odebrecht ou uma grande empresa de construção, você tinha andares e mais andares com aquelas pranchas enormes, as pessoas de nanquim fazendo os desenhos de planta. Você lembra disso? Hoje em dia é CAD. Você vai ter que treinar. Então, na universidade, o arquiteto hoje já trabalha projetando a casa com CAD. Os mais antigos vai ficar difícil, porque quando ele fazia uma casa, o arquiteto, ele ao fazer um risco com a lapiseira, ele estava desenhando a casa, ele está projetando a casa na cabeça e o rabisco do lápis ou da lapiseira dava um tempo para ele raciocinar. Hoje em dia ele liga um ponto a outro, sai o risco. Ou seja, eles também passam a aprender desde jovem, na faculdade ou no colégio técnico, ou antes, já lidar com essas ferramentas e passam a fazer o que fazem esses geradores de conteúdo que a gente vê aí, né? Que fazem esses cards maravilhosos, os desenhos animados. Antigamente os desenhos eram verdadeiras obras-primas. Hoje em dia o computador ajuda muito. Então você modifica a sua maneira de pensar, a sua maneira de projetar as coisas que você imagina. Ou seja, tudo isso você tem que começar aonde? De pequeno, né? Vindo trazer. Então nós temos um gap que nós precisamos resolver. Estes que já estão graduados, eu volto a dizer, dá para formá-los com 100, 200 horas na ferramenta, porque as ferramentas de hoje são muito mais amigáveis, muito mais fáceis de aprender, porque se você é um economista, um administrador, você veio do negócio, você sabe, se é contabilista, você sabe contabilidade, se é contábil, então vou pegar o módulo de contabilidade, você já sabe fazer contabilidade. Então, como é que você navega dentro do software? Eu acho que é isso que as modificações nas universidades virão na medida do tempo. E o EAD? O EAD vem resolver muita coisa, né? Eu sou de Sorocaba. Eu fiz curso de contabilidade pelo Instituto Universal Brasileiro. Lá na minha casa, eu recebi os livrinhos. O famoso IUB. Eu sou técnico de contabilidade. E se aprendia mesmo, né? Claro. Mas nem todo mundo tem o dom da autodisciplina. Porque por isso que eu acho que eu acabei me encaminhando para a tecnologia de informação, porque tem muito a ver com essa história de self-learning, essas coisas todas que você precisa estudar individualmente. Mas você pode preparar as pessoas, as crianças, desde pequeno para isso. Aqui em Santana de Parnaíba, o ex-prefeito Elvis César transformou a cidade. Ele municipalizou o ensino e hoje ele ensina 4 idiomas no ensino médio, 4 idiomas, inglês, francês, italiano e mandarim. Dá curso de Python para formar programadores. Ou seja, é isso que nós precisamos fazer. Fazer com que as pessoas sejam treinadas para a empregabilidade, desde o ensino técnico, seja para a área de prestação de serviço, seja na área de hotelaria, seja na área de turismo, que o Brasil tem
toda a oportunidade nesses termos. Nós podemos gerar muito emprego, muito mesmo. Olha, Neto, uma conversa muito boa. Eu tenho certeza que o debate aqui foi muito útil para os empresários. Não sei se nós esquecemos de alguma coisa, mas você vai dar um recado final aqui. Mas eu acho que eu não esqueci de nada, né? Abordamos aqui todas as questões, né? E o programa e as ideias que você tem para o futuro do emprego no Brasil são muito boas e estão muito alinhadas com os anseios e os desejos aqui dos empresários, da terceirização e do trabalho temporário. Quero colocar aqui o nosso sindicato, o Sindeprestem, a nossa federação, a FENACERT, à disposição, né, à sua disposição para a gente poder construir propostas, né, e políticas públicas que abrangem o emprego, que contemplem o emprego, né, que esse é o principal para um país, né? As pessoas empregadas com emprego digno, com emprego decente, com salário justo, né? Bem remuneradas, bem treinadas, que as pessoas se sintam, né? Com prazer de trabalhar, né? Investimentos, aqui nós falamos muito do emprego para o jovem, da carga horária, questão do deslocamento, uma coisa assim também. Você falou do ensino à distância, isso ajudou muito, né? As pessoas que moram longe das faculdades, das escolas, e essa é uma ferramenta muito, muito poderosa de informação, né? Então, quando você tem, né, um ensino de qualidade e com pessoas interessadas, o resultado ele é muito grande, né? E quem ganha com isso é o Brasil, porque nós vamos ter gente cada vez mais qualificada, mais preparada, vamos começar a ter trabalho cada vez mais decente, porque é o que a gente almeja, né? Principalmente na terceirização. Terceirização, onde a gente tem os nossos trabalhadores, eles estão trabalhando na casa do cliente, né? Então, a gente não pode ter o trabalhador mal remunerado, desmotivado, porque senão ele vai contra, ele vai ser contra a empresa, né? Se ele não tiver lá os direitos dele sendo pago no dia correto, né, sendo atendidos de forma 100%, o trabalhador ele vai ser contra a empresa e essa empresa provavelmente vai perder esse contrato. Então a gente trabalha aqui muito no Sindeprest com a questão do treinamento, da qualificação empresarial também, que é importante, todas essas mudanças, né, tudo que é informação para o empresário, a gente está procurando trazer. E esse debate aqui ele foi muito elucidativo nesse sentido, né, de que a gente tem, que você tem propósito, que você é um conhecedor, né? Então nós precisamos das pessoas certas, né? Que nós tenhamos um legislativo muito antenado com a questão do emprego, né? E que privilegie essa questão do capitalismo, porque o capitalismo, né, ele não é ruim. Né? Não é ruim. A gente vê, às vezes, muito jovem contra a empresa, né? E aí, sim, se você não ajudar a empresa a crescer, você também não vai crescer, né? Ou na empresa ou na vida. Não é isso? Porque a gente precisa que o trabalhador compreenda o seguinte: olha, a empresa ela não sozinha, ela não é nada. Ela precisa das pessoas para poder crescer, e as pessoas precisam da empresa, às vezes, para atingir os seus objetivos, né? Então, a gente vê esse debate aqui como muito produtivo, Neto. Você trouxe questões aqui muito, muito importantes, né? Então, tenho certeza que foi muito útil para o empresário vai sair animado. Eu gostaria que você desse agora um recado final aqui para a turma boa do Sindeprestem, né? O que nós esperamos, né? Qual o futuro desse país? Olha, primeiro agradecer. Quero começar, eu sou muito grato a vocês pelo espaço e a conversa com essa turma boa do Sindeprestem. Como você bem disse, eu falei do IOB aqui, Instituto Universal Brasileiro, eram livrinhos que vinham pelo correio. Hoje o EAD, com as ferramentas que a gente tem, com a comunicação para aprender, fica muito mais fácil, né? Você grava vídeos, você ensina. Você vê, tem gente ensinando a fazer sanduíches, drinks, todo tipo de coisa pode ser aprendido pelo IAD. Uma grande discussão, eu sempre brinco que terceirização é sinônimo de especialização. E houve uma discussão muito grande nesse país, nós participamos dela, a questão de ser atividade meio, atividade fim. Eu tenho só uma visão concreta sobre isso. Na iniciativa privada, se a empresa quer privatizar, terceirizar toda a sua atividade, ela sabe o que ela está fazendo, porque é dela. Essa história do core business, não sei o quê, se ela abrir o core business para uma empresa terceirizada, ela sabe o que ela está fazendo. No Estado,
As carreiras típicas de Estado, não dá para você terceirizar as carreiras típicas. Mas você tem muita coisa que o Estado pode ser feito. E aí tem o papel efetivo dentro do Estado das questões da organização do Estado, que aí a terceirização, as empresas não podem. Mas a terceirização tem que ser cada vez mais sinônimo de especialização. Eu, em debates, como sou da área de tecnologia de informação, os caras dizem, não, porque terceirizado ganha menos, não sei o quê, é explorado. Eu falo, peraí, então me mostre aonde, porque o trabalhador do SINDPD, da convenção, tem jornada de 40 horas, o comércio tem 44. O salário médio da minha categoria é X, o seu é X menos 20. Ou seja, não é verdade. Você tem, obviamente, alguns lugares que a visão empresarial foi uma visão obtusa de achar que, ao terceirizar, reduzir seus custos. Ele perdeu qualidade no produto que ele está produzindo. Então, todo esse monte de recalls que a gente tem visto na indústria automobilística, na indústria da telefonia, isso é porque erraram ao terceirizar. Exato. Porque terceirizaram para pessoas ou empresas que não tinham compromisso com a qualidade do produto que ele produzia. Porque se fosse uma empresa especializada, o custo teria que ser um pouco mais alto, porque deveria pagar muito bem os trabalhadores. A qualidade do produto que você vai entregar tem que ser um produto que seja igual àquilo que você esperava que tivesse. Então, cada recall que eu vejo por aí, eu vejo, está vendo aqui? Aqui foi um erro estratégico de terceirização. Porque se fosse um acerto na terceirização, não teria esse recall. Então, muitas empresas até fizeram o processo de reversão, porque as terceirizadas, a forma com que ele contratou, e não é o erro da terceirizada, é como você contratou. Exato. Não correspondeu à qualidade do serviço exigido. Porque eu, quando vou terceirizar alguma coisa, eu quero produzir isto nesta qualidade. E aí exige aquela qualidade. Agora, para ter a qualidade, ou é em casa ou é fora, o custo é o mesmo, não é isso? Você vai pagar realmente pela especialização. Eu creio que o setor que vocês representam tem esse compromisso com a sociedade, né? Se pedem esse tipo de serviço ou esse tipo de produto que vai ser produzido na terceirização, vai sair um serviço de não qualidade e lá na frente vai aparecer. Porque vocês têm tudo para oferecer o que tem de melhor, para dar segurança jurídica para as empresas na prestação de serviço, trabalhadores qualificados, seleção melhor, todas essas coisas, não tem problema nenhum. O que precisa é ter claro que nós estamos num país capitalista, como você bem disse, que remuneração e trabalho decente é fundamental, porque precisa ter poder de compra e as pessoas poderem se sentir pertencentes, né? Esse sentido de pertencimento que a juventude procura muito, como é que ela vai se pertencer ali dentro? Se ela for bem tratada, tiver todas as condições de trabalho, salários, como você diz, pagar em dia, seus direitos, seus benefícios, essas coisas todas. Eu acho que isso que vai modernizar. Isso é moderno. Não é precarizar. Precarizar não é moderno. Isso é a antítese da modernidade. A modernidade é cada vez mais você ter a possibilidade de novos talentos estarem com sentido de pertencimento e produzirem cada vez melhor e estarem satisfeitos. E é por isso que uma ferramenta que Ciro Gomes e eu fizemos em 94, que é o PLR, Participação do Lucro e Resultado. Lá no governo Itamar, no final do ano, nós discutimos a necessidade de regulamentar algo que já estava na Constituição desde 46, Wander, e nunca tinha sido regulamentado. E saiu a primeira medida provisória assinada pelo presidente Itamar Franco, pelo Ciro Gomes e o Marcelo Pimentel, que era o ministro do Trabalho, introduzindo um conceito para ajudar as empresas a alavancar o comprometimento dos seus trabalhadores. Ainda não conseguimos fazer com que a maioria das empresas compreendesse o papel de um PLR, que é complementar a remuneração que ele tem ao longo do tempo, para que ele se comprometa com metas, com qualidade, porque por isso que é participação nos lucros ou resultados. Então, não é só a lucratividade, também o resultado, a qualidade do produto, a fórmula do produto, todas essas coisas. Eu acho que é isso que nós temos e é o que vocês têm de melhor. Vocês têm participado ao longo da sua história aqui, tanto do sindicato como da federação, dos debates internacionais dentro dessa questão, para levar o que tem de up-to-date no mundo hoje,
para trazer para o Brasil, para poder praticar no Brasil. Por isso eu sou fã de vocês, sou parceiro de vocês e quero estar sempre junto para debater a questão da terceirização como sinônimo, vou repetir, de qualificação, de especialização. Muito bom, Neto. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na casa da terceirização e do trabalho temporário, aqui no nosso Podprestem, né? Empresário e empresária do trabalho temporário, acompanhem os nossos Podprestem, as nossas redes sociais, participem das atividades aqui do sindicato, porque nós estamos aqui sempre procurando, né, trazer informações de qualidade, conteúdo para vocês cada vez mais planejarem, né, as estratégias das suas empresas com muito mais assertividade, né, e o que a gente espera é crescimento do setor cada vez mais, mas com responsabilidade. Muitíssimo obrigado, Neto. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigado.